Para esse estudo, utilizamos duas habilidades prioritárias do terceiro ano do ensino fundamental, uma de língua portuguesa e outra de arte. Dessa forma, os professores polivalente e especialista podem trabalhar em conjunto. Habilidade prioritária de língua portuguesa. Código EF 35LP27. Descritor. Ler e compreender, com certa autonomia, textos em versos, explorando recursos sonoros, como rimas, aliterações, sons, jogos de palavras, imagens poéticas, sentidos figurados e recursos visuais. Objeto do conhecimento, compreensão e leitura. Arte. Código EF 03AR15. Linguagem, música. Descritor. Explorar e perceber o próprio corpo, palmas, voz, percussão corporal e objetos do cotidiano, como fontes sonoras, considerando os elementos constitutivos da música. Objeto do conhecimento, materialidades. A atividade de leitura escrita foi inspirada na atividade de leitura 3, poema, do Ler e Escrever do terceiro ano. Os encaminhamentos dessa atividade estão na página 21 do livro do professor. Selecionei alguns trechos do material para esse exemplo de aula não presencial. Encaminhamentos. Apresentar o texto para os estudantes. Pedir que leiam o título, olhem como ele se estrutura, perguntar quais hipóteses podem formular do que será abordado a partir da leitura do título. Perguntar também o que sabem sobre quem o escreveu e qual é a sua finalidade. Ler o texto e discutir sobre o que ele trata. Veja se percebem os recursos rítmicos e sonoros presentes na leitura do texto. Conversar com os estudantes sobre os efeitos de sentido produzidos pelas rimas no texto poético. Além disso, é preciso estabelecer alguns combinados, como pedir à família que acompanhe a tarefa a ser desenvolvida, solicitar o registro dos textos no caderno, registrar e encaminhar via WhatsApp particular do professor fotos do caderno do aluno contendo as atividades de língua portuguesa e vídeo com a atividade de arte. No dia seguinte, os professores, polivalente e especialista, devem analisar os materiais enviados pelos alunos e oferecer devolutivas individuais ou em grupo para ajustar o percurso e motivar os estudantes. Antes de encaminhar a atividade no grupo do WhatsApp da turma, é preciso mandar uma mensagem aos alunos e familiares para estabelecer os combinados. Estas são as telinhas do WhatsApp com a mensagem para a família e envio da tarefa em arquivo PDF. Antes de ler o texto, vamos pensar um pouquinho? O título do texto é Lavar as Mãos. Qual será o assunto desse texto? Você já conhece? Do que se trata? Pense e escreva em seu caderno. O autor é o Arnaldo Antunes. O que você sabe sobre ele? Pense e escreva em seu caderno. Agora, vamos ler o texto e, em seguida, copie-o em seu caderno. Em seguida, a pergunta é: você conhece essa música? Agora, vamos cantar com o Arnaldo Antunes. Para abrir o vídeo, clique em e um linkzinho vai na tela. Vamos analisar alguns trechos do texto. Areia, inteira, mamadeira, sujeira, torneira, banheira. Questão 3. O que as palavras destacadas em amarelo têm em comum? Pense e escreva em seu caderno. A intenção aqui é fazer com que a criança perceba que existe rima nesta música, que todas essas palavras grifadas em amarelo rimam. A mesma coisa com as palavras em verde. Então, comer, beber, lamber. Questão 4. O que as palavras destacadas em verde têm em comum? Pense e escreva em seu caderno. De novo, o mesmo caso. Questão 5. O que as palavras destacadas em rosa têm em comum? Pense e escreva em seu caderno. Então, feira rima com beira. Já na questão 6, o que as palavras embora e embaixo têm em comum? O caso é a aliteração.
A letra E é a mesma no início das duas palavras. Então, o som inicial é o mesmo. A mesma coisa acontece com beira, bica, bacia e banheira, que é a questão 7. Você tem lavado as mãos com frequência? O que mais está fazendo para se proteger do coronavírus? Pense e registre em seu caderno. A música Lavar as Mãos também proporciona ao professor uma conversa com os seus alunos sobre o momento atual, a pandemia de coronavírus. Agora vamos para a atividade de arte, que é sobre percussão corporal. A ideia para essa atividade foi baseada na apresentação do grupo Barbatux, exibida pelo Centro de Mídias. Agora vamos para a atividade de arte. Que tal cantar novamente e chacoalhar o esqueleto um pouco? Mas antes disso, eu quero saber, você sabe o que é percussão corporal? Pense e registre em seu caderno. Vamos assistir ao vídeo da música Lavar as Mãos, interpretada pelos grupos Tiqueque, Palavra Cantada e Barbatux. Clique nesse link para ver o vídeo. Lembre-se, registre essas respostas em seu caderno e envie uma foto no WhatsApp da professora. E aí, se a criança tiver interesse, ela pode pesquisar sobre os artistas e, para isso, 4 links que levam para a página de cada um deles. Bom trabalho, divirta-se. Convide seus familiares para dançar e cantar com vocês. Amanhã conversaremos sobre essas tarefas. Agora apresento uma proposta de devolutiva do professor. Bom dia, pessoal! Fiquei muito feliz em ver que vocês conheciam a música e alguns dos artistas presentes na aula de ontem. Vamos conversar um pouco sobre os exercícios? Como muitos de vocês disseram, nos exercícios 3, 4 e 5, as palavras grifadas rimam. Significa que o som do final combina com, como em banheira e inteira. Já nos exercícios 6 e 7, o som que combina é o inicial. B de bacia, B de bica e B de banheira. Gostei de saber que vocês estão se cuidando, não saem de casa sem máscara, lavam bem as mãos, usam álcool em gel e não tocam nas pessoas fora de casa. É muito importante se cuidar, porque assim vocês não ficam doentes e nem os seus familiares. Eu sei que ficar sem abraçar e beijar aqueles que gostamos muito é bem difícil, mas isso vai passar. Logo estaremos novamente na escola e poderemos brincar juntos, nos abraçar e nos beijar. Também estou com muita saudade de todos vocês. Muitos beijos e abraços virtuais. E essas aí são as telinhas do WhatsApp com as mensagens da devolutiva do professor, com interação de alunos. E agora algumas dicas para a utilização do WhatsApp. Para escrever a sua mensagem em itálico, insira o sinal de sublinhado antes e depois do texto. Caso você queira escrever em negrito, você tem que inserir um asterisco antes e depois do texto. Para taxar a sua mensagem, insira um tio antes e depois do texto. Para escrever a sua mensagem monoespaçada, insira 3 sinais graves antes e 3 depois do texto. Também selecionamos outras 2 dicas, como utilizar o WhatsApp no computador, o WhatsApp Web, e como criar os grupos do WhatsApp. Para isso, basta você clicar nos links que estão na apresentação para ler o passo a passo. Então, professores, gostaram do nosso exemplo de utilização do WhatsApp? A gente escolheu o WhatsApp porque muitos de vocês estão utilizando esse recurso e aí pensamos em apresentar algumas formas diferentes de mandar as atividades. Então agora vamos para a sua tarefa. O desafio é elaborar um roteiro de estudos, ou seja, uma atividade para alunos que possa ser enviada pelo WhatsApp, com a interação prevista. Não esqueçam de incluir no seu planejamento o tempo destinado para que o aluno realize essa atividade, a forma como ocorrerá a interação com os seus alunos e a forma como você vai avaliar essas atividades, além de prever a habilidade que será trabalhada. Depois que você planejar, você pode mandar toda a atividade para o seu coordenador, que ele vai sintetizar as informações para apresentar no momento de interação com a gente. Bom trabalho! Nós, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região Centro, agradecemos a sua participação.